Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, como vocês desejarem, de volta, né? Pois é, ficamos aí 2 semanas, eu acabei ficando mais uma semana, um total de 3 semanas sem fazer nenhuma gravação, e até por conta também do meu amigo Pastor Ricardo, né? Ter me feito essa, como é que eu diria, agradável, né, surpresa de me deixar aí descansando um pouco, até porque também estamos com obra na congregação e isso acaba sobrecarregando um pouco, mas essa semana já estou um pouco mais tranquilo, as obras já estão praticamente em fase final, falta pouquíssima coisa para a nossa festividade que começa sexta e vai terminar no domingo. São 10 anos da congregação, o Poço de Jacó, fica aqui até o convite aos que desejarem estar conosco. Sexta, sábado e domingo vai ser um prazer extraordinário ter a companhia de vocês. Então, nós acabamos ficando aí de folga esse tempo todo, mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. A lição que hoje eu vou estar trazendo aqui algumas pautas de pregações é a lição de número 8. Essa extraordinária, linda demais. Por quê? A mesma traz aí um título falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E, diga-se de passagem, essa é uma realidade que nós estamos vivenciando nos dias atuais com toda a propriedade, pois é. Mas antes de começar literalmente a deixar aqui as pautas e as aplicações para uso dos nossos lindos e perfumadas professoras do nosso ministério, tá? Eu quero aqui agradecer primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois, os meus diretores aí à frente da nossa IBD Adelve, nossa irmã Deise Siciliano, tá? Nosso amigo Pastor Ricardo, que divide o espaço aqui do canal EBD Adelve, tá? E me deixou de folga esse tempo aí. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, viu? Tamo junto. E também as secretárias, né? Luciana Salles, Célia Ferreira e Giane de Paula, que compõem a mesa juntamente com vocês. Abraço, beijo no coração de todos vocês, tá? Meu estimado pastor presidente também, muito obrigado pela confiança e credibilidade. O Departamento de Ensino, juntamente com a IBD, agradece a compreensão e, é claro, a gente vai aqui fazendo a vontade do Senhor prevalecer. A vocês, amigos que nos acompanham aqui, eu não posso deixar, claro, de fazer aquela solicitação, aquele pedido, claro, né? Todo mundo pede, então eu vou pedir também. O que, pastor? O seu like, ele é muito importante, ok? A sua inscrição nos alegra. Acione o sininho e a gente fica feliz porque, com certeza, sendo eu ou não, todas as semanas aqui no canal EBD Adelve você tem novidade, tem uma lição nova. No canal Pastor J. Silva ficou um pouquinho de folga, mas também tem novidade. Então, querido, seja muito bem-vindo aos nossos canais, tá? Fique à vontade, os canais são de vocês, a presença de vocês nos fortalece, mas, é claro, o like de vocês é quem deixa o canal forte, literalmente. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Amigos, professores, alunos, enfim, todos. Vamos para a lição, né? Vamos lá. Bom, como foi apresentado aqui o título, né? Já dito para vocês, o mesmo vai falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Logo, a gente vai falar de fraqueza e vai falar também de identidade. E com toda a evidência, o texto áureo dessa lição, ele é muito lindo. Tá? Só para você ter uma ideia, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, e diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo. Coisa linda, né? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso é lindo demais, né? Extraordinário. Com toda a propriedade aqui, nós estamos já vendo, né, o dom de línguas, né, com toda a evidência se manifestando, que, aliás, é uma das pautas que vai ser abordada na lição, como negação por pensamentos de alguns e por aceitação de outros. Mas vamos nos ater ao que a lição nos ensina
para que a gente possa entender que, de fato, o falar em línguas é muito importante, ok? A verdade prática do autor diz aqui a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência, olha que coisa linda, né? São um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Quando ele diz aqui a nossa igreja, é claro que ele faz uma referência à Assembleia de Deus ou às Assembleias de Deus, ok? E é claro, quem entra dentro desse cunho de movimento pentecostal, seja renovado ou não, a gente até aloca aqui também. Mas, veja bem, olha o que ele diz aqui, tá? A doutrina do batismo com o Espírito Santo. Na lição a gente vai ver que muitos já estão negando isso. E o falar em língua que evidencia esse batismo, na atualidade, tem sido também negado. Mas vamos lá para a lição, queridos. Então, deixando aqui a nossa verdade prática, a gente entra dentro da nossa leitura diária. E eu vou trazer para vocês apenas as descrições, tá? Dentro do contexto apresentado de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas, vou citar apenas as descrições. A primeira delas vai falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A segunda vai falar da promessa do derramamento do Espírito Santo. Coisa linda, né? A terceira, o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento. A quarta, o propósito, olha só, o propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja, ou promover edificação da igreja, como diz aqui. Coisa linda, né? O falar em línguas com uma identidade pentecostal é a quinta. E a última, no sábado, ele coloca para a gente uma diversidade de operações realizadas pelo Espírito Santo, ou pelo mesmo Espírito. Amém? Então, essas apresentações aqui, elas irão nos ajudar no conteúdo da lição com toda a propriedade. Eu vou fazer questão de estar na lição e sempre vindo aqui, porque você vai entender por que eu vou fazer isso. Ok? Bom, a nossa leitura bíblica em classe traz para a gente aqui duas referências. A primeira delas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E a segunda vai tratar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 7 a 11. Para ganhar tempo eu não vou ler, tá bom? E aí a gente já parte para o nosso plano de aula, que está muito bom. A introdução dele aqui me chamou a atenção, pelo menos em duas realidades. Ele fala que nós iremos tratar nesta lição sobre o movimento, tá, sutil, sobre o movimento sutil que visa enfraquecer, olha só, que visa enfraquecer, tá, o pentecostalismo, que visa enfraquecer, tá, o movimento pentecostal, que visa enfraquecer, tá? Ou seja, a nossa identidade pentecostal, literalmente. Ele coloca para a gente aqui, há quem trabalhe, ele está dizendo, há quem trabalhe, isso é, existem alguém trabalhando, tá? Existem elementos até dentro do nosso convívio trabalhando para enfraquecer o que, pastor? A liberdade, olha só, para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas. Você quer ver uma coisa muito comum? É que quando alguém começa a ser usado em línguas dentro da igreja, sempre tem aquele que fica com o olhar, né, bem atento, ouvido bem aguçado, entendeu? E às vezes sai falando, não precisa disso, não há necessidade disso. Tá? São pessoas que não procuram ler nem aprender sobre o fato, e quando leem e quando ouvem, ignoram, porque ouviram balelas de alguém. Tá? Sempre tem. Mas ele está dizendo,
há quem trabalhe para enfraquecer esse movimento, essa liberdade, essa manifestação com toda a propriedade. E falando de manifestação, ele continua dizendo, as manifestações dos dons espirituais. Olha que coisa! Aonde? No culto ao Senhor. Pois é, manifestações dos dons espirituais. Quais são os dons? Nós temos aí uma alocação de 9 dons espirituais. Outro dia, ministrando em uma palestra, eu falei com toda a evidência que a igreja ela possui os 9 dons. Por que a igreja possui os 9 dons? Veja bem, a Bíblia diz que a igreja de Corinto possuía os 9 dons. Mas a igreja de Corinto, em comparação a muitas igrejas, era uma igreja que estava totalmente fora do contexto doutrinário, sempre errando aqui, cambaleando dali, mas era uma igreja que possuía os 9 dons. E eu te pergunto, a sua igreja não possui os 9 dons? Claro que possui. Não é uma pessoa só que possui os 9 dons. Há quem diga que Paulo tinha os 9. Bom, eu não acredito, mas há quem diga. Todavia, eu acredito que a igreja possui os 9 dons com toda a propriedade. Porque se você analisar bem, tem irmão que tem um dom, tem outro que tem outro, e tem outro que tem outro dom, e por aí vai, juntando tudo, a igreja tem os 9 dons, com certeza. Agora, o dom que não pode faltar na igreja, em hipótese alguma, é o dom do discernimento. Esse é fundamental. Outro dom que não pode faltar na vida do cristão é o dom de falar em línguas. Por quê, pastor? Porque o dom de falar em línguas, ele edifica a si mesmo, né? O elemento que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Dos 9 dons, é o único que o crente usa e ele se edifica, ou ele é edificado por falar em línguas, tá bom? Mas isso aí é muito importante a gente observar. São 9 dons, tá? Claro que todos eles são importantes para a igreja. Todos eles são para a edificação da igreja, tá bom? Então, existem esses elementos que estão tentando aqui enfraquecer essa crença, essa credibilidade que temos dentro da palavra. Até porque isso aqui não é uma invencionice, isso aqui é extraído da palavra. E a gente vê a evidência do Espírito Santo autenticando isso na vida da igreja com toda a propriedade. Tá bom? Mas infelizmente existem elementos que querem bagunçar o Corinto. Aqui, na segunda observação, ele praticamente já fez aqui a segunda rela, né, que é o objetivo. Ele vai colocar o objetivo, mas aqui dentro da introdução ele coloca 3 objetivos também. O primeiro deles é o Pentecoste bíblico. Ele coloca aqui a evidência, tá, que devemos falar com toda a propriedade, mostrar, tá, o Pentecoste bíblico. Suma, o Pentecoste é uma linguagem bíblica. Calma aí, pastor. Pentecoste não tem nada a ver. Pentecoste quer dizer 50º dia, vem do grego, é a junção de penta, mas não, tá, tudo bem, tudo bem. Só que no 50º dia, que era uma festa onde o povo ia levar os seus molhos, né, a sua produção para agradecer ao Senhor, tá? E ao mesmo tempo em que eles estavam agradecendo pela colheita, levando ao Senhor as primícias ali, apresentando a Deus com toda a propriedade, era uma noite de agradecimento. Mas isso só acontecia no 50º dia. E foi no 50º dia que cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, automaticamente, o Pentecostes, que era uma festa de gratidão, passou a ser uma festa, literalmente, de plenitude de graça. Tá? A palavra propriamente usada hebraica para o que acontece naquele momento é azarta, plenitude de graça. Então, no dia do Pentecostes, o azarta de Deus, tá, através do Espírito Santo, desceu sobre a igreja. Fechou, tranquilo, tá bom? Então, Pentecoste para a gente passou a significar literalmente a plenitude da graça de Deus. Por quê? Nós temos, inclusive, Atos capítulo 1, tá? Versículo de número 8, com toda a propriedade, o mesmo redizindo, dizendo, tá, que o Espírito haveria de descer sobre a igreja com poder ou com virtude, e a mesma seria revestida com toda a propriedade. Só para você entender, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. A segunda que ele coloca aqui é Pentecostes bíblica, a primeira, a segunda, o distintivo pentecostal
de nossa igreja. Olha só. O distintivo pentecostal. O que é o distintivo, né? Aquilo que autentica o que você é, que diz o que você é. Tá? Então, automaticamente, esse distintivo, a gente também pode dizer que é o selo, é a garantia, com toda a evidência da igreja. O distintivo é o selo, é a cara da igreja. Ok? Muito bem. O terceiro aqui, ele coloca, mantendo a chama pentecostal acesa. Mantendo a chama pentecostal acesa. Por quê? Porque alguns incautos querem apagar essa chama, querem enfraquecer essas manifestações, tá? Querem mudar a identidade da igreja. E, diga-se de passagem, a igreja parece que está mudando literalmente, gente. A gente precisa buscar muito a presença de Deus. Tá? Falar disso aqui eu gosto. Nós tivemos um trimestre falando só sobre isso e foi extraordinário, porque a gente aproveita e extravasa um pouquinho dentro das invencionices que acontecem. Tá? Talvez por isso tenha acontecido ou esteja acontecendo, tá, esse enfraquecimento. Porque há muita meninice, a gente sabe, mas infantilidade existe praticamente em todas as áreas da vida, não é só dentro da igreja que você vai lidar com isso. Tá? Em todas as áreas, em todos os locais, existe sempre a infantilidade de alguém, existe sempre a meninice de alguém. Tá? Mas a igreja coerente precisa saber lidar com isso e com os pensamentos adversos que vêm de fora para contradizer o que nós acreditamos e cremos. Pegou? Vamos lá. Aí eu posso sair e vir literalmente para os objetivos. Tá? A minha voz está um pouquinho debilitada, mas dá para a gente falar. O primeiro deles aqui, conceituar o Pentecoste bíblico. É praticamente o que ele colocou na introdução. 2, identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja. Mais uma vez, a gente volta a falar, ele colocou aqui na introdução também sobre essa questão do distintivo, tá? E essa é uma das pautas, claro, que a lição vai destacar para a gente. Então, presta muita atenção nesse detalhe. Terceiro, conscientizar a respeito, tá, da manutenção. Olha que coisa, manutenção. Isso é importante demais, né? Da manutenção de nossa identidade pentecostal. Pastor, eu preciso estar cuidando? Claro que precisa. Eu preciso fazer uma manutenção? Claro que precisa. Se possível, até uma reciclagem é bom, querido. É sempre bom. Por quê? Porque a manutenção, ela vai te ajudar a manter você firme no propósito. Ok? E como é que eu faço essa manutenção? Bom, a primeira ideia clássica bíblica aqui é mantendo uma vida de oração. É buscando praticar o efeito santidade com toda a propriedade. Tá? E nunca se desvencilhar da leitura da palavra. Tá? Não é fácil, mas com certeza, tá? Não se desvencilhar da leitura da palavra, tá? Ajuda nessa manutenção. A oração ajuda nessa manutenção. O jejum ajuda nessa manutenção. Praticar a santidade ajuda nessa manutenção. Por quê, pastor? Porque você vai estar sempre procurando se aproximar de Deus e manter a chama acesa. Lembrando que o fogo não pode apagar. Pega a visão. Falou? Bom, aqui dentro da motivação, ele coloca pra gente algo que me chamou a atenção. Ele diz assim, imagine Gunavingre, olha só, desembarcando em Belém do Pará. E de repente ele começa a ensinar que as línguas não são as evidências do batismo como Espírito Santo. Já pensou nisso? Se ele chegasse ensinando isso? Bom, primeiro que ele iria entrar em contradição consigo mesmo, porque ele foi tocado, ele recebe o dom do Espírito Santo, tá? Ainda em sua terra pátria. Pois é. E quando ele e seu companheiro Daniel Berger são separados pelo Espírito Santo e dito para eles o local do Brasil que eles deveriam ouvir, eles vêm tomados e possuídos por esse mover do Espírito. Então eles não chegam aqui ensinando que as línguas não são evidências, ok? Eles não chegam aqui ensinando isso. Pelo contrário,
Quando eles se alocam na igreja batista local, a forma como eles lidavam, tá, com os sermões era diferente. E é claro, o batismo com o Espírito Santo chegou no Brasil com toda a propriedade, visitando de Albuquerque, pois é. E ali ela pôde literalmente evidenciar. Então, o que caracteriza o batismo com o Espírito Santo, vemos aqui na verdade prática, é o falar em línguas. Embora muita gente negue, tá? E exista linhas teológicas que dizem que necessariamente você não precisa somente falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo. A partir do momento que você pega a palavra e profetiza literalmente o texto sobre a revelação, você é batizado com o Espírito Santo. Se você está num ambiente e teve uma visão, uma revelação, coisa do gênero, você é batizado com o Espírito Santo. Não, negativo. Nada disso. Tá? Nós temos aí com toda a evidência que o batismo com o Espírito Santo é caracterizado primeiro pelo fogo. Fogo aqui é a manifestação, é o poder, é a essência. Tá? E o falar em línguas é o que caracteriza o batismo com o Espírito Santo. Sei que muita gente não concorda, mas eu estou pouco me lixando. Para quem concorda, deixa de concordar. O fato é bíblico, e o que é bíblico a gente não muda, ok? Porque eu sou o problema de você. O problema é seu, querido. Não estou te perguntando quem você é. Mas o que adianta você dizer que é pentecostal, fala em línguas, fala isso, fala aquilo outro, tá? Porque disseram isso para um amigo meu, né? Pô, se você está defendendo uma coisa, o cara se diz pentecostal, mas ele peca, ele erra, ele faz um monte de erro. Claro, o cara é um ser humano. E não é porque você tem o poder do Espírito Santo à disposição da tua vida que você deixa de ser humano. Você continua sendo um ser humano, você continua sendo um ser de carne, você continua sendo um ser propenso à queda. É simples assim. Tá? Então não justifica querer dizer, porque só para comprovar que o batismo não existe? Cada uma, a gente tem que lidar. Pega isso aí, professor, isso é importante. Aluno, pega isso aí também, pelo amor de Deus. Ok? Então imagina se chegassem aqui no Brasil ensinando isso. Graças a Deus que não chegaram, né? Ele até continua dizendo assim, você consegue imaginar isso? Não, não consigo. Mas vamos lá. Olha, é um ensino que contraria toda a história do movimento pentecostal no Brasil. É um ensino que contraria. Você quer ver uma prova? Alguém certa feita disse assim, o batismo com o Espírito Santo, eu acredito tal, mas foi só para aquele momento. Somente para aquele momento. Dali não acontece mais. Não acontece mais. Essa é uma visão adotada por uma igreja co-irmã nossa. Mas quem desenvolveu essa teoria foi Agostinho. Pois é. E aí? Pois é. E muitos acabam entrando nessa onda. Mas se aconteceu naquele dia, então por que a Bíblia continua dizendo que a promessa é para todos quanto Deus, o nosso Senhor, o chama? E por que a profecia também fala que aí, nos últimos dias? Aqueles eram os últimos dias? Ou nós estamos vivendo os últimos dias hoje? Por que a gente vê manifestações tão reais, tão nítidas, tão poderosas, se era somente para aquele dia? Bom, fazer o que, né? São pensadores. São elementos que estão aí, infelizmente, se deixando usar por essa sutileza e enfraquecendo o movimento pentecostal na vida de muita gente. Mas isso não vai acontecer na sua vida, não. Tá bom? Porque nós estamos aqui para mostrar com toda a propriedade que o batismo com o Espírito Santo é real, que os dons são reais, tá? Mesmo que a lição não fale aqui, mas o fruto do Espírito também é real, as manifestações do Espírito Santo e são reais. Pegou? Pois bem, com toda a propriedade, a gente pode até já sair aí do plano de aula e partir para a nossa introdução de forma muito sucinta. Quando a gente chega aqui na introdução da lição, tá? Com toda a propriedade, vamos estudar a identidade pentecostal, diz o autor, tá? E claro, a sua relação
com o Pentecoste bíblico. Olha que coisa linda isso aqui, né? Vamos estudar a identidade pentecostal e a relação desse movimento, tá, à luz da Bíblia com toda propriedade. Pega a visão, querido. Pois bem, ele fala aqui dentro da sua introdução ainda sobre o perigo, tá, dessas sutilezas que tentam enfraquecer e mudar a identidade do movimento pentecostal. Ele coloca aqui sutilezas do erro. Tais sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento. Sutilezas do erro têm aparecido, claro. Eu poderia aqui alocar inúmeras sutilezas e movimentos até que fazem com que isso aqui literalmente enfraqueça. Há uma série de invencionices que não tem base bíblica, que não tem pauta bíblica, que, sei lá, os caras estão fazendo. Isso acaba maculando a identidade do movimento pentecostal. E quando macula a identidade, enfraquece por causa de invenções. Tá? Eu já falei isso aqui, é o crente metralhador, é o crente atirando a flechinha, é o crente, pelo amor de Deus, é o cara que diz que não pode pisar no chão porque tem que se carregar. Isso não é movimento pentecostal não, gente. Isso é balela, isso é coisa de Cipriano, isso não tem que estar na Bíblia não, isso aí, tá não. Essas maluquices não estão na Bíblia não. Hein? Sai fora, fica aí, segura que eu vou atirar a seta aqui, a flecha. Vai pra lá, vai ler Bíblia, vai estudar, vai atirar. É por isso que enfraquece. Que muita gente não acredita não, eles ficam tudo maluco, tudo doido. Se bem, que quando a igreja lá em Atos dos Apóstolos, né, o templo foi aberto, o que o povo do lado de fora vê? 120 crentes lá dentro da igreja, todos eles falando em línguas estranhas, caminhando de um lado para o outro, e o pessoal do lado de fora parece que está bêbado, olha só. Então imagina como é que eles não estavam lá dentro, né? Porque o poder deixou eles embriagados, a manifestação deixou eles embriagados. O poder do Espírito Santo é uma coisa surreal, gente. É surreal. E eles estavam lá tomados pelo Espírito Santo, falando em línguas estranhas, não mais línguas repartidas como que de fogo, porque agora estão falando línguas estrangeiras. Mas aquilo ali comprova, caracteriza manifestação do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, a sutileza do erro tem aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal papel deles está relacionado com a negação, olha só, da atualidade dos dons, pelo amor de Deus, gente. Até negar a atualidade, ou melhor, até negar a atuação dos dons, tem elemento se predispondo a fazer. Pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus, né? E por último aqui, ele fala negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Olha só, essa é uma das pautas que mais se utilizam para enfraquecer o movimento com toda a propriedade, negar a evidência. Nós vimos aqui na verdade prática, vamos lá, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência. Eu não preciso somente me basear na verdade prática ou no que o autor está dizendo, porque isso aqui faz parte da declaração de fé das Assembleias de Deus. Meu Deus do céu, que coisa, né? Bom, aí no tópico de número 1 da lição, veja bem, o Pentecoste bíblico, tá? No ponto de número 1, o Espírito prometido. Eu disse para vocês que eu iria utilizar, né,
a leitura bíblica. A primeira descrição da leitura bíblica diz o seguinte: a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O autor traz para a gente aqui, dentro dessa primeira apresentação, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo. Coisa linda. Como é que era a atuação do Espírito Santo, pastor? Tá? Em alguns momentos, em diferentes momentos, em algumas situações, como é que isso se dava? Ele coloca para a gente aqui, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas, assim como, olha só, assim como vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, só para constar, ele aparece logo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, com toda a propriedade. Então ele coloca para a gente dizendo como ver-se a atuação dele lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, com toda a propriedade. Ele coloca aqui dizendo que sobre a vida de Bezalel, o mesmo Espírito também veio capacitando, e eu posso até dizer ainda, né? Bezalel e Aholiabe, que foram usados para a ornamentação, tá? E para a edificação do tabernáculo. Pois é, o Espírito Santo atuou sobre a vida deles. Ele vai falar aqui sobre a vida de Gideão, mas eu vou um pouquinho mais além. Ele atuou sobre a vida de Moisés com maestria. Coisa linda. Atuou sobre a vida de Josué? Sim, com toda a propriedade. Por quê? Porque é ele quem capacita. Como é que Moisés vai escrever a lei? O Espírito Santo estava lá capacitando Moisés. Estava lá capacitando Josué. O Espírito Santo esteve atuando o tempo todo no Antigo Testamento. Amém? Fique à vontade para você ver outros personagens aqui que foram usados por ele, como os profetas, por exemplo, sacerdotes. Ele coloca aqui profetas, sacerdotes e reis. Na verdade, ele vai falar sobre sacerdotes, reis e profetas. Mas independe a ordem. O fato é, o Espírito Santo, ele estava atuando no Antigo Testamento sobre essas pessoas escolhidas, sobre essas pessoas que Deus alocara como seus agentes, instrumentos no Antigo Pacto. Pegou? Pois bem, eu posso até deixar aqui, né? Porque a atuação do Espírito Santo nessa antiga aliança, a gente já falou aqui diversas vezes em outras aulas, em outras matérias, e a gente fala sobre isso, que a atuação dele no Antigo Testamento era meio que, parecia com uma espécie de conta-gotas. Ele vinha, atuava e voltava. Não era como hoje que ele permanece com a igreja. Ok? Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era diferenciada do que acontece hoje. Eu disse para vocês que eu ia utilizar, né? Então, utilizando aqui a primeira descrição, para finalizar essa pauta aqui, ele vai dizer ainda, contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa. Olha só, uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos. E não apenas sobre algumas pessoas escolhidas, não apenas sobre, como a gente via no Antigo Testamento, sacerdotes, profetas e reis, tá? Não, havia uma promessa para todos, ok? E aí a gente utiliza a segunda descrição da leitura, tá? A promessa do derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28, e entra no segundo ponto, onde o autor coloca o Espírito derramado. Olha que coisa linda, né? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lindo demais. Pelo amor de Deus. Ele coloca dizendo no Novo Testamento, entretanto, é que a promessa a respeito da vinda do Espírito Santo tem cumprimento. Pois é, a promessa feita de forma clássica, linda e maestrica pelo profeta Joel tem cumprimento no Novo Testamento. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Jesus, quem foi o protagonista disto aqui? Está na lição, está na Bíblia. Joel foi usado por Deus
foi usado por Deus para falar sobre a vinda do Espírito Santo de forma, diz o autor, copiosa. Meu Deus do céu. E é claro, o autor coloca na sua pauta o que a gente já falou. Tá? Essa fiel promessa teve seu cumprimento com toda a propriedade, trazendo o batismo com o Espírito Santo. Ok? É muito importante a gente falar sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo, porque a visão soteriológica vai falar de um batismo de arrependimento que é trazido por João. É o batismo do arrependimento. Batismo esse que até Jesus ele fez questão de passar por ele para mostrar a evidência. Olha que coisa linda. Tá? Mas observe que esse mesmo João que traz o batismo do arrependimento para evidenciar o Cristo, também vai mencionar o batismo com o Espírito Santo em São Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando ele avista Jesus, ele declara que ele não era digno nem de desatar as sandálias do Senhor, porque quem estava vindo até ele, chegando até ele, que era o Messias, era quem iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus do céu, que é isso? Isso é extraordinário, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Essa pauta aqui está muito boa, está ótima. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha o que o autor diz para a gente. Sem distinção de sexo, de raça, de cor, idade. Cor digo eu, né? Idade. Sem distinção dessas coisinhas. Lembrando que no Antigo Testamento era sobre profetas, sacerdotes e reis. No Novo Testamento, a promessa não faz distinção de ninguém. Isso é lindo, né? Sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra, diz o autor, a tem que falar devagar, né? A universalização da promessa. Não era apenas para um povinho ali, não. Porque veja bem, quem diz que foi somente para aqueles dias e não acontece mais, está limitando essa linguagem universal, porque o texto diz que é para toda a carne, é para todos, tá? Não é somente para um grupinho que estava lá reunido, lá em Jerusalém, Atos, não era só para aquele grupinho de 120 aproximadamente, não era. Então esse pensamento é equivocado, esse pensamento é errado, essa teologia é furada. Ok? Essa teologia é furada. Por que, pastor? Porque nós temos apenas um grupinho recebendo. E a promessa da efusão é para todos. Pronto, fechou. Não precisa nem falar mais nada aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos para o tópico de número 2. O distintivo pentecostal de nossa igreja. Número 1. Atualidade dos dons espirituais. O autor começa a sua pauta dizendo aqui o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento, tá? O propósito dos dons, eu estou me apropriando aqui da leitura para a gente criar base dentro, tá, da nossa aplicação aqui. O autor começa aqui falando o que eu já disse. Agostinho de Hipona, tá, em 354 a 430, introduziu, alocou no seio da igreja, tá, o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Olha que coisa, né? Ah, pastor, calma aí, mas ele está falando de dons, ele não está falando do dom do Espírito Santo. Calma aí. Batismo com o Espírito Santo é o dom singular. Quando fala de dons, capacidades extraordinárias dadas à igreja, são dons no plural. Então, se eu nego o dom, que foi só para aquele momento, porque na linguagem dele, se ele está negando os dons, ele está negando também o dom, ok? Que é o que muita gente faz, é o que algumas igrejas fazem.
tá? Tem uma igreja co-irmã nossa que nega com toda a propriedade. Não é somente a igreja prima que faz isso. Tem igrejas co-irmã nossa que negam, dizendo que foi só para aquele dia e não precisa acontecer mais. Então, se só foi somente para aquele dia, somente 120 crentes, um pequeno númerozinho, foi agraciado com o dom, e a profecia então está errada. Se nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, está errado isso aqui. Ué, que pensamento é esse? Ok? Então, Agostinho de Hipona introduziu esse erro na igreja, dizendo que os dons haviam cessado. Ai, meu Deus! Aí o autor diz aqui, no entendimento dele, os dons de fato existiram. Existiram. Contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Olha que coisa! É o que a gente está falando aqui. Restrito somente para aquele período. Que coisa! Não acontece mais, não precisa mais. Vamos lá. Restrito somente àquele período. Tá? Esse ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar desse ensinamento maldoso. Pois é. Ele continuou, ele perdurou. Olha que eles aqui, mesmo com a reforma. Os elementos que protagonizaram a reforma protestante. Você vai ler, vai estudar, eles não vão entrar dentro dessa área. Vão ser muito sucintos se entrarem. Claro que o que eles estavam pautando era livrar a igreja do erro que a igreja estava entrando. Eles queriam livrar a igreja disso. Mas em momento algum você vai observar que eles estão dando ênfase a isso. É por causa disso que a gente lida com muitos hoje em dia, tentando tirar essa ideia até mesmo do meio pentecostal, enfraquecendo o movimento. Ok? Isso é um perigo. Pois bem, o movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Tá? Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Coisa linda. Tá? Os pentecostais não só acreditam, tá? Como exercem, com toda a evidência, diz o autor. Tá? O movimento pentecostal, que durante o período da reforma ficou ali, parece que ninguém queria dar evidência. Ele não morreu, ele estava esperando um momento, até porque a verdadeira igreja que lutou, ela não esqueceu. Você observa lá em Atos dos Apóstolos que no capítulo 2 o movimento acontece, 3 a igreja está cheia de poder, capítulo 4 vem perseguição, o pessoal está escondido, se ocultando nas casas, mas estão orando, pedindo para Deus dar a eles poder de novo, enchê-los de novo, capacitá-los de novo, para que eles pudessem continuar fazendo a obra do Senhor. Olha que coisa linda, pelo amor de Deus. No livro de Atos a gente vai ver a atuação do Espírito Santo, quase que sempre na vida de Paulo, na vida dos crentes quando estavam reunidos, aparece com toda a propriedade profecias, revelações, separações, Espírito Santo sempre presente. Não tem como negar a ação do Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus, não dá. Tá? E graças a Deus, o movimento pentecostal, ele surgiu, ele voltou, na verdade, ele voltou a ser o que era, tá? Mostrando a evidência, a característica, literalmente, da ação sobrenatural de Deus. Tá bom? Bom, vamos lá. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do avivamento dos dons espirituais. Graças a Deus. Isso aqui me lembra, né? Rua Azusa, o movimento pentecostal se tornando evidente, explodindo, as pessoas curiosas, pelo amor de Deus, extraordinário. Quando todo mundo pensa que nada está acontecendo, o Espírito Santo vem e mostra: eu estou aqui, eu sou o dono da igreja, eu estou aqui. Amém? Pelo amor de Deus. Tá? Explosão do reavivamento dos dons espirituais.
Meu Deus do céu. Ele coloca pra gente aqui, ó, na sua Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo com fogo. Olha só, realmente, hoje em dia você não vê mais as igrejas, né? Nossas igrejas, digamos que talvez 50% das nossas igrejas da Assembleia de Deus não busca mais isso aqui, não incentivam mais isso aqui, né? Até porque se você começa a incentivar, batismo, buscar, parece que tem aqueles que sei lá, misericórdia. Que é isso? Quando eu me converti, uma das coisas que eu via os jovens buscar com evidência era batismo com o Espírito Santo. Uma coisa linda. Praticamente todas as nossas reuniões a gente buscava batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Buscava renovação. Buscava falar em línguas o tempo todo. Pelo amor de Deus. Hoje você tem um movimento pentecostal fracassado, um movimento pentecostal conformado, um movimento pentecostal sem graça. Não é nem movimento, sabe o que é isso? Quando as pessoas não buscam mais, não jejuam, não fazem mais nada para ver o mundo. Não tem. Poucos líderes incentivam a igreja a isso. Precisamos voltar a essas raízes. Precisamos voltar a ter isso. Faço até aqui uma petição da oração de Abacuque. Né? Precisamos ver a igreja reavivada. De novo, porque não está dando, né? Pois é. Bom, o batismo com o Espírito Santo é real. A igreja incentiva, motiva, pelo menos deveria, né? É o que a gente deve fazer. Então, como professor, você, claro, no caso, você que nos acompanha aqui, você tem que saber que o batismo com o Espírito Santo é importante. Não é uma balela, não é uma invenção. Nós temos pautas bíblicas aqui que mostram que ele é real e que você deve buscar. Por quê, pastor? Revestimento, tá? Revestimento, capacidade, tá? Pastor, mas eu não quero buscar, aí já é uma opção sua. Mas se você quer fazer a obra, se você quer ter coragem, se você quer ser revestido, busque o batismo com o Espírito Santo. Tá escrito. João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus disse, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Então, se foi uma profecia de Joel, se foi ratificada por João e se foi afirmada e confirmada por Jesus, você está esperando o que para pedir batismo com o Espírito Santo? Está esperando o que para buscar o batismo com o Espírito Santo? Está indo na onda do que estão falando? A onda do que estão falando não vale para você. Tá bom? Pega a visão. Vamos lá. Número 2, as línguas como evidência. Bom, aqui é importante a gente frisar que, eu já até falei sobre isso, né? Mostrei isso aqui, a verdade prática mostra isso, o texto áureo autentica isso, tá? Não tem como. A leitura bíblica em classe vai estar falando sobre isso. Quer ver? Vamos lá. Eu disse que eu não ia ler, não, mas vamos lá. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, olha que coisa linda. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais, olha só, as quais pousaram sobre cada um deles. Pronto, aqui. Tá? E tem gente que quer negar isso. Não foi só para aquilo, foi nada. Foi nada. Tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, lhes concedia que falassem. Ok? Tá bom.
Se você acha que isso aqui não é suficiente, a segunda leitura, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Coisa linda demais. Agora, veja o versículo de número 10. Ele vai falar sobre os dons e vai terminar falando sobre variedades de línguas e interpretação de línguas. Calma aí. Então, falar em língua é uma evidência. Falar em línguas é um sinal. Falar em línguas é uma prova concreta de que você foi batizado com o Espírito Santo. Ok? Então, as línguas como evidência querem negar, dizer que não. E tem muita gente negando, dizendo que não. Tem muita gente com ensinamento falso dizendo que não, tá? Mas nós temos aqui base, a leitura bíblica, o texto áureo, a verdade prática. Não é só porque o autor aqui está entrando nessa linha não, gente, porque está na Bíblia. Estou falando porque está na Bíblia. A bem da verdade, eu estou apenas confirmando o que o autor está colocando para a gente aqui. Porque está na Bíblia, ok? É porque eu estou seguindo a lição dele. Se eu fosse pegar aqui um estudo, vou mostrar para você com toda a propriedade, falando sobre isso, tá? Mas eu estou seguindo aqui a pauta dele, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu continuar. Bom, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal inicial, sinal físico inicial, de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. Coisa linda. A declaração de fé das Assembleias de Deus. E tem assembleiano aceitando a falácia dos outros. O enfraquecimento espiritual vem por causa disso. Porque fulano de tal falou, porque o professor falou, porque a teologia falou. Aqui, pelo amor de Deus, tem que falar Bíblia. É a declaração de fé, gente, da Assembleia de Deus. Está corroborando, está autenticando aqui. Olha só, o falar em outras línguas, ou falar em línguas, nesse caso, tá, é o mesmo em essência os dons de línguas, que até li lá na leitura. Tá? É o mesmo, mas ele diz aqui diferente em propósito e uso, claro, tá? Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas é uma coisa, tá? O dom de língua é outra coisa, variedade de língua é outra coisa. Por quê, pastor? Porque quando eu falo em línguas, eu já disse, digo e repito, eu edifico a mim mesmo, tá? Então a finalidade do dom de línguas aqui é uma edificação própria, ok? É uma edificação própria. Tá bom? Então, o falar em línguas, para mim, é edificação. Por que eu preciso falar em línguas? Porque quando eu falo em línguas, tá? Línguas repartidas como que de fogo, eu falo diretamente com Deus. Ok? Isso aqui é muito importante você observar. Pega a visão. Tem mais coisa, fique à vontade. Tópico de número 3, mantendo a chama pentecostal acesa. A fidelidade às Escrituras. Olha só, essa aqui então é a questão onde muitos querem se utilizar até mesmo de alguns versículos isolados para comprovar suas teses e teorias, tá? Mas o autor coloca para a gente uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos, era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Olha só, fidelidade às Escrituras. Isso que é lindo, né? Pelo amor de Deus. Fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Olha que coisa. Isso aqui são pautas históricas reais que durante muito tempo foram tentando aplicá-las ao contexto geral do cristianismo. E acabava deixando... E veja bem, falar sobre isso aqui, até hoje a gente vê, né?
Inclusive tem crentes inopinados dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem crentes aí mudando a linguagem da Bíblia. Então essas pessoas não estão sendo fiéis à inerrância das Escrituras. Querem mudar o contexto, mudar versículo para satisfazerem seus egos e suas paixões levianas. E é claro, isso só mostra, corrobora e autentica que essas pessoas não estão sendo fiéis à inerrância das Escrituras. E não vai ser diferente quando se trata de batismo com o Espírito Santo. Não vai ser diferente. Tá? Cada um vai ter aqui uma interpretação errônea para tentar justificar as suas teses loucas e desprovidas como Agostinho fez. Pois é. Tá bom? Então, número 2, exercício dos dons espirituais. Bom, qual a finalidade dos dons espirituais, pastor? Bom, os dons espirituais, com toda a propriedade, eles são alocados à igreja como capacidades extraordinárias para a igreja. Eu costumo dizer que os dons são dados à igreja para batalhas, para a guerra. Diferente do fruto, né? Porque o fruto ele te transforma por dentro, ele te caracteriza, ele te amadurece. E através do fruto você consegue controlar a ação do próprio dom. Porque às vezes o dom te deixa um pouquinho, né, afoito, folgado também. Os dons são terríveis. Mas por quê, pastor? Porque eles são para a edificação da igreja toda. Não tem jeito. E são importantes para você entender o movimento, tá? E os dons, é claro, eles autenticam literalmente o movimento pentecostal. Eles dão vida ao movimento pentecostal. Eles caracterizam o movimento pentecostal. Tá bom? Então, não deixe os dons fora da sua vida. Tá bom? Se porventura existe algum enfraquecimento, os dons estão aqui para eliminar isso. Falou? Bom, e aí a gente conclui a lição. Eu disse que ia ser bem sucinto, né? Esse é o objetivo da lição. Tem muita coisa aqui que vocês irão cavar e com certeza irão até aplicar uma lição muito melhor que esta aqui. Porque na verdade, aqui eu procurei mostrar apenas detalhes que vocês podem utilizar, tá bom? Bom, fechando então, o autor diz que nesta lição nós vimos o movimento pentecostal. E o mesmo possui sólida fundamentação bíblica, claro. Tá? O movimento pentecostal, ele possui uma sólida fundamentação bíblica com toda a propriedade. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada sobre isso. Deixo tudo por conta de vocês. Cavem com muita vontade, busquem com muita vontade, porque essa é uma lição muito boa, tá bom? E é claro, não vamos permitir que as sutilezas da vida, do mundo, do conformismo venham enfraquecer e mudar a identidade do que nós acreditamos, tá bom? O movimento pentecostal ele é real, ele é atual, os dons são reais, eles são atuais, tá? Tanto foi para a igreja de Atos como é para a igreja através dos séculos, até os dias atuais, até Jesus vir arrebatar a sua igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe e até